Seja muito bem-vindo a mais um super episódio do MetaCast. O podcast vai fazer bombar a sua cabeça, falando sobre atualidades, tecnologia, metaverso, inovação, tudo aquilo para contribuir com a sua jornada, com a sua carreira. E hoje, hoje temos um super convidado. Convidado internacionalmente desconhecido, mas é um cara extremamente profissional. Tô brincando, é internacionalmente conhecido. O cara é uma referência internacional. Já morou fora do Brasil, é um cara que eu admiro e temos muito a falar em várias línguas, né? Sehr gut. Estamos aqui hoje com o entrevistado Rodrigo Passley. Rodrigo Passley. Perfeito. Perfeito? Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, que é o diretor de Liaison Fraunhofer Brasil. Você conhece a palavra Liaison? Não conhece. Pois é, muitos não conhecem, assim como eu. E muitos não conhecem o Fraunhofer também, que é uma instituição muito importante, né, internacionalmente, europeia, uma instituição alemã. A gente vai comentar sobre isso. E, acima de tudo, falar um pouco sobre um alagoano nordestino na terra que como construiu sua jornada através de engenharia, através do conhecimento e como isso está impactando, revolucionar a digitalização de processos de negócio em várias áreas, tá? Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Queria agradecer primeiramente pelo aceitar o convite, por dedicar seu tempo. Você que está aqui em férias, não mora aqui, mora em São Paulo, mas obrigado pelo convite. Você é um amigo. Já sempre que eu lhe convido, já ajudou no evento super, no Metaverso Summit, deu uma super palestra lá online, show de bola, muito elogiada. Agradeço. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Dudu, obrigado pelo convite. Olá a todos aí que estão vendo ou ouvindo, né, esse podcast. É um prazer imenso estar aqui, cara. Vendo também, tá no YouTube, tá as duas coisas. YouTube, YouTube e redes, Spotify, todas as mídias. Então, quem está Olá, sejam bem-vindos vocês que estão nos vendo e ouvindo. Pronto. É um prazer imenso estar aqui, Dudu. Obrigado pelo convite, né? Como você falou, já tem amizade aí de alguns anos e é sempre um prazer estar participando de algo que você inicia, né? Então a gente tá aqui mais para tentar contribuir mesmo e a gente tenta principalmente ajudar os amigos, né? Impulsionar também nessas novas jornadas. Você que agora fundou aí o Metaverso Academy, eu ia falar metaverso, eu já tava falando multiverso. Multiverso. É tudo doideira aí, digital, é um monte de gente aí linkada, então é um prazer imenso e espero poder contribuir para você também que tá observando a gente, né, ver um pouco dessa jornada que eu fiz durante a carreira, mas nunca sozinho, né, sempre em parcerias, porque a gente nem inova e nem vai para frente sozinho. É isso aí. Muito bem, então para iniciar essa jornada eu queria perguntar para você, Rodrigo. Quem é Rodrigo? Rodrigo, como você se define? Vamos lá. Eu sou Rodrigo Passley, como disse o Eduardo aqui. Eu tenho 37 anos, recém-feitos, dia 4 de janeiro. Tá? Sou natural aqui de Maceió. Sou pai de uma menina linda de 4 anos e alguma coisa. E nasci em outubro, né, de 2018, da Ana Clara. Sou engenheiro de formação. Hoje estou como diretor de uma das líderes mundiais, na verdade a líder mundial, em pesquisa aplicada, né? Que é a Fraunhofer. Tenho também a minha empresa, sou empreendedor e faço o que amo, né? Hoje eu consegui trabalhar e fazer o que gosto, né? Com o maior prazer. Então também não é fácil. E sou uma pessoa extremamente incomodada. É assim que eu me defino. Incomodada, uma pessoa amiga, uma pessoa que está sempre querendo ajudar. Tá tentando sempre estar de bom humor, a gente nem sempre consegue, mas sempre com a energia lá em cima. Quem me conhece, quem está envolvido comigo sabe. E que se conecta, comunica com todo mundo. Né? Verdade. Com todo mundo. Esse é o Rodrigo. Esse é o Rodrigo. Massa, Rodrigo. Uma autodefinição interessante. E como foi sair daqui? Você nasceu de Maceió. Como foi a sua jornada? Sei que você fez doutorado na Alemanha, passou um tempo fora. Queria que você pudesse resumir um pouco como foi a sua jornada de ensino médio, ensino superior até doutorado. Bom, eu fiz todo o meu colegial aqui em Maceió, só a faculdade que eu saí para fazer em Recife, né? Acho que desde que eu estava na 8ª série, meu sonho era fazer engenharia aeronáutica, né? No Brasil, na época, era principalmente o ITA e acho que a USP e a Universidade de São Carlos que tinham, né, a parte aeronáutica. E durante, acho que o 3º ano, eu fiz um teste vocacional
E saiu também mecatrônica, né? Automação. Além disso, antes disso, eu tinha um tio, um padrinho, né? Que falava assim, você quer fazer mecatrônica? Você gosta de aviação, você também pode fazer mecatrônica. E tava bem no começo, lá nos anos 2000, né? Aí eu, tá bom. E minha irmã, ela fez vestibular na Universidade de Pernambuco, né? Lá em Recife. E era o primeiro ano que tava abrindo mecatrônica. Ela falou, Rodrigo, por que você não faz vestibular lá? Então, 3 anos depois, eu fiz vestibular para lá. Passei na Universidade de Pernambuco e... Na UPE ou UFPE? Nossa, na UFPE eu fiz engenharia de computação, mas eu passei e não fui cursar. Porque meu sonho era a área de mecatrônica também, né? Já tinha clareza. Robótica. Já tinha clareza disso, né? Já tinha clareza. Depois disso, eu fiz... participei de alguns projetos dentro da universidade, né? Sempre focando a área de automação. Estagiei desde cedo. Numa empresa, acho que fui o primeiro estagiado numa empresa até do sócio aqui em São Maceió, né? O Denis e o Rodolfo, a Mechatronic, né? Que também eram formados lá em Recife, na mesma faculdade. Eu os conheci durante a faculdade. E eles me chamaram para estagiar, então eu comecei a trabalhar nessa área. Só que eu também tenho um sonho desde os 15 anos de idade. Tá aí uma curiosidade. Eu tenho um sonho de fazer, eu tinha, né? Um sonho de fazer doutorado em engenharia mecânica na Alemanha. Desde meus 15 anos de idade. Desde cedo você já tinha essa vontade de ir especificamente para a Alemanha. Para a Alemanha. Porque a Alemanha é referência mundial em engenharia mecânica. E engenharia mecânica, né? É o berço da engenharia mecânica que a gente fala. Por conta da qualidade, né? Toda essa parte de processo. Então, enfim, eu já estava mirando lá na frente, né? Sempre meio planejado para isso. E aí eu fiz faculdade, né? Estagiei muito na indústria, fiquei louco por aplicação, né? Não só teoria. Eu sempre fui a pessoa que pegava livro e queria aplicar, né? Então, já estava vislumbrando isso. Trabalhando na indústria, mas também tinha outro sonho, que era fazer um mestrado no ITA. Era a minha caminho assim, fazer mestrado no ITA e fazer doutorado na Alemanha. E quando eu estava, acho que no 8º período, eu fui para São Paulo estagiar numa empresa no interior de São Paulo de automação industrial na área de sucroalcooleira. Inclusive, 8º período da faculdade. Recife. UPE. E aí tive até sorte de eu automatizar uma destilaria, fazer parte do software de uma destilaria que meu pai estava construindo em Capela, Sergipe, né, Taquari. E aí parte do software da destilaria na época, quem fez fui eu, nessa empresa, chama Fertron. E aí eu tive a oportunidade de ir no ITA para conhecer lá a estrutura e tal. Eu já tinha uns amigos que estavam da universidade lá, fazendo já essa ponte. E com um ano e meio de antecedência eu já vinha conversando. E aí quando eu acabei, eu fui embora pro ITA. Consegui fazer o mestrado, né? Para quem não sabe, lá não precisa de vestibular para o mestrado, como qualquer outra universidade. Mas existe um processo seletivo. Não teve normal, né? Passei, fiz 2 anos. Aí foi em computação ou foi em Não, foi em sistemas aeroespaciais e mecatrônica. Caraca. E aí eu trabalhei com testes de softwares críticos. E aí muita modelagem, muita matemática. Trabalhei com satélites mais especificamente, mas toda a metodologia que eu trabalhava, a gente aplicou também em robôs que estavam sendo desenvolvidos para a Embraer, né? De automação, de montagem, né? de aeronaves. E o mais bacana é que esse trabalho de mestrado nosso ajudou na revisão da norma europeia espacial. Foi um trabalho muito bem legal. feito, que era um negócio que era muito teórico, a gente, por conta do perfil, a gente botou muito na prática. Acho que também, vocês já ouviram falar desse satélite Amazônia 1, que está agora em órbita brasileiro. No comecinho, há 10 anos, 11 anos lá atrás, estava sendo desenvolvido parte da parte de recepção de telecomando e telemetria. Quem fez os testes ali, quem gerou os testes fui eu. Então, esse trabalho foi feito, a gente usava a norma europeia, por isso que a gente ajudou, viu que existiam algumas dubialidades, né? Alguns, vamos dizer assim, não eram tão precisos como eles queriam, né? Existia sempre uma dúvida sobre alguns requisitos, então a gente ajudou justamente por trabalhar com a matemática em cima dos modelos lá, a gente conseguiu fazer com que houvesse, não só a gente, né? Um grupo, houvesse uma revisão e aí foi mudado em cima da parte que a gente estava desenvolvendo. Foi um trabalho muito bacana. Eu tive a oportunidade de ir para Portugal, ensinar os professores da Universidade do Minho o que a gente estava fazendo, essa parte matemática. Seu orientador é brasileiro? Minha orientadora, minhas orientadoras são brasileiras. Que massa. É a Emília Villani, do ITA, e a Ana Ambrosio, que era do INPE. Hoje ela já está aposentada. Que era quem desenvolveu parte dessa metodologia, desenvolvida no Brasil. Então, são coisas nacionais assim que a gente vê, que a gente consegue exportar para o mundo. E aí? Exato. Aí depois, mestrado. Cara, mestrado acabei, e aí eu já estava querendo trabalhar com a área de gestão mesmo, de pessoas, de projetos de qualidade. E aí eu fiz um primeiro processo seletivo para a Vale,
para gestão de projetos. Eu queria carreira internacional. Cara, eu quero sair, né? Um pouco daquele sonho da Alemanha tinha morrido ali, né? Mas eu tinha visitado, durante essa viagem para Portugal, fui para a Alemanha, visitei alguns institutos, né? Inclusive o Fraunhofer, a gente estava começando a parceria na época, 2009, 2010, estava começando a parceria com um dos institutos, que é o IPK, onde eu fiz o doutorado depois. E aí eu visitei e tal, beleza. Quando eu voltei, fiz a seleção para a Vale, não passei na gestão de projetos, era para ir para Moçambique, e a desculpa foi, né, a razão foi que a gestora lá pediu, Rodrigo, termine o mestrado, depois você tenta de novo. A gente não quer que você perca isso, já faltava 6 meses para acabar, né? É verdade. Aí fiz tudo bem. E aí logo depois eu entrei em outro processo, da Vale, Global Management Trainee, que aí foi onde eu entrei, aí eu passei, eu defendi o meu mestrado na sexta-feira, na quarta-feira eu estava no Rio fazendo a última etapa da Vale e passei. Que massa. Foi muito irado, assim. Então já voltei empregado, né? E aí eu fui embora pra Vale, passei 2 anos e alguma coisa, mas o processo lá trabalhar com melhoria contínua, que eu sou apaixonado até hoje. Então, manufatura enxuta, PDCA, DMAI, que eu tenho Black Belt na Alemanha, na parte de qualidade. Hoje eu tenho empresa que faz isso no Brasil, só que com tecnologia. Então, assim, foi o que me fez apaixonar mesmo, estatística e por aí vai, né? Melhoria de processo. E aí depois, aí eu fui, eu tava na Vale, aí eu falei, cara, tava voando lá dentro, né? Trainee, depois engenheiro, virei supervisor, já tava com a carreira. Chegou a supervisor lá. Supervisor, já tava indo pra área? Da área de manutenção. Eu fui o primeiro engenheiro de telemetria da Vale. Lá em Carajás. Então, assim, tem uma equipe, tinha uma galera, eram 20 comigo, né? Pra quem não sabe, era um programa da Vale, ainda existe, de vez em quando eles abrem pra fora, mais pra dentro hoje, mas na época eram 20, eu fui a turma do meio. Mas quem não sabe, vocês já ouviram falar da Max Milhas, né? Uhum. Max Milhas, o idealizador é o Max. Ele foi da primeira turma de treino da Vale. Era um cara extremamente diferenciado lá, que a gente via, né? Cabeça empreendedor. Trabalhava com você? Ele não trabalhava comigo, ele era da turma anterior. A gente, às vezes, se encontrava porque tinha os grupos, né? Enfim. E aí depois eu fui para Carajás, fiz treinamento, depois fui para Carajás, fiquei lá, trabalhei na área de manutenção, área de automação, análise de dados. A gente tinha uns resultados fantásticos lá de projeto. A gente conseguiu ter um projeto que é marcante lá, dentro da área de telemetria, que por conta da análise de dados, a gente conseguiu, como é que eu vou falar? Economizar por mês mais de $800 mil, evitando quebra de motor de caminhão fora de estrada. Caramba. Isso utilizando dados. Então isso aí eu ficava, nossa, cara, é maravilhoso, né? E você tinha todas as informações da mina inteira na mão ali, né? E aí dentro do job rotation que a gente tinha que fazer, eu não mudei de área, nas 3 vezes eu fiquei no mesmo lugar, e aí comecei, né, depois eu virei engenheiro, depois fui promovido. E aí? E aí depois tava para virar supervisor e gerente de outra área, só que aí veio o sonho. Rodrigo porque queria o doutorado, porque tava faltando aquela peça, sabe? Aí nas minhas primeiras férias eu fui para Alemanha, fiz 1 mês de alemão, eu já tava fazendo desde 2009, aí eu já estudava alemão. E aí, quando eu fui, eu fiquei 1 mês na casa de um amigo. E na última semana, eu reencontrei os caras do Fraunhofer. Eles, Rodrigo, deixa eu ver aqui se tem vaga. Aí ligou pro cara que foi meu chefe depois. Tinha vaga. Só que não tinha bolsa. Aí eu apliquei pro Ciência Sem Fronteiras. Porque lá... Tinha vaga, mas não tinha bolsa. Por quê? Porque lá existe a vaga de engenheiro pesquisador. Só que você precisa de projeto para se pagar. É foda, exatamente. Uma diferença para você que está nos escutando, o doutorado na Alemanha, diferentemente do Brasil, o doutorado é o emprego. Você aplica o conhecimento, você estuda. Algumas universidades não tem nem estudo, mas assim, a que eu participei tinha algumas sessões em aula e era na indústria, era aplicando, era desenvolvendo. Isso. Então isso é fantástico. Que é um dos parceiros da Fraunhofer, né? Você fez no Senai Cimatec. Foi. Exatamente. E é um modelo muito parecido com a Fraunhofer. Então eu tive a oportunidade de ir, então meu chefe falou, que seria meu futuro chefe, falou, eu não tenho um projeto para lhe pagar, se você conseguir uma bolsa, o lugar tá aqui. Então, na época, tava bombando Sem Fronteiras, escrevi projeto. Emília, me ajuda, Davi, que era do Fraunhofer, que é amigo meu, Mas Thiago. mesmo se você tá matriculado numa universidade? A Fraunhofer não precisa você estar matriculado. Agora, se você quiser fazer doutorado, precisa. Né? Porque o doutoramento e a mestrado, eles são... títulos que vêm da academia. Sim, então tem que ter uma universidade associada. Mas você tem a vaga de engenheiro pesquisador. Você não tá dizendo que você vai ser doutor, você vai ser engenheiro pesquisador. Então você aplicou para trabalhar. Eu apliquei para a Universidade Técnica de Pernambuco, ou de
Universidade Técnica de Berlim, junto, porque era um programa Ciência Sem Fronteiras, não precisava da universidade. E aí no Brasil? Tinha alguma ligada, não? Precisava ter como uma mãe, que era o ITA. E o ITA e a Universidade Técnica de Berlim, elas são parceiras já. Existia já parceria. E eu já tinha um mestrado. Como eu tinha um mestrado do ITA, eu não precisava revalidar lá, já era revalidado automaticamente. Então, juntei o professor Jefferson, que hoje é superintendente de inovação da CNI, também foi meu co-orientador do doutorado também, pessoa parceiraça, ajudou muito também nessa triangulação e deu certo. Tava no meio da mina lá, quando eu olho na hora do almoço, um e-mail da universidade, você foi aprovado. E-mail da CAPES, você foi aprovado, eu fiz, vamos embora. Caraca, saí do meio do Pará. Véio. Foi. Aí eu vim pra Maceió, passei uns 2 meses. Mas quando você foi, já foi pra fazer doutorado ou foi pra pesquisar? Não, já foi com tudo junto, assim, porque era a Bolsa do Brasil. Eu precisava de um tema, tinha todo um projeto. Então o seu título de doutor saiu pelo ITA? Não, saiu por lá. Não saiu duplamente validado? Não. Saiu só por lá. Porque não existe ainda não existe essa dupla validação do tem ITA. alguns locais que conseguem. Sim. Alguns locais que já tem essa parceria. Do ITA era parceria, mas ainda não de dupla validação. Duplo diploma. Mas isso não impediu. Fui embora. Primeiro ano na Alemanha, frio. Comecinho ali, quase entrei em depressão, cara. Pouco sol, pouca luz, frio dos infernos. Meu irmão identificou logo, passou o Réveillon comigo. No 2013, eu fui em agosto de 2013. Quando foi em novembro, eu vim pro casamento da minha irmã, depois voltei. Aí eu já tava com sinais, ele se ligou, viajou pra lá, já levou um tubão de vitamina D. Toma essa porra aí. E aí ficou só mantendo. Eu tive alguns problemas também de saúde lá, por questão do frio. A gente acha que o calor é pior. Cara, eu tive insolação pelo frio, digamos assim, sabe? A pele lateja igual, tinha noites que eu não dormia, cabeça, né? E aí foi que eu mudei de lugar, mudei de apartamento lá, enfim, aí começou a melhorar. E outra, a cobrança era muito grande pra eu falar alemão, pra poder tocar a pesquisa. É isso que eu imagino. Lá a galera falava mais alemão que inglês, né? Eles até querem falar inglês, só que eu não me deixava. Eu não vou falar inglês. Eu estou na Alemanha, eu vou falar alemão, eu vou aprender a bexiga dessa língua. Porque o único lugar que eu posso falar alemão é aqui, né? A região é aqui ou na Áustria. E se eu não aprender agora, eu tenho data de validade. Se eu não aprender agora, eu vou aprender quando? E aí eu me forcei. Então o primeiro ano foi muito difícil, mas obviamente tem a ajuda dos amigos. Tem aulas? Eu fiz aulas lá. O governo alemão pagava junto com o Brasil. Mas eu fiz só, acho que, se não me engano, o primeiro ano. Eu falei, cara, vivência é o que vale trazer, né? E até hoje. Então, isso me ajudou muito. Óbvio, tem uns amigos, né, que me ajudaram muito, tanto os alemães quanto os brasileiros. Então, o Luiz Schweitzer, o Davi, o Thiago, o Daniel, né? O pessoal que a gente andava muito, eram os pesquisadores. Outros alemães, brasileiros. Brasileiros que estão lá há muito tempo, que falam alemão. Então, a gente, quando vai falar, às vezes lá se fala em alemão, e quando esquece uma palavra em português, fala em alemão. É engraçado isso, mas que te ajudam no dia a dia. São da mesma cultura, né? E te ajudam porque eles já passaram por isso. Então, eu tenho um carinho enorme, assim, porque até hoje a gente mantém essa amizade. Nossa, e por conta deles também que eu tenho onde eu tô hoje, né? Pelos resultados que a gente trouxe e tudo mais, pela ajuda que eles deram. E, óbvio, os amigos alemães, que a galera fala assim, alemão é muito frio. Alemão é frio, mas o alemão, ele dá uma coisa, ele te dá confiança. Se você não perde essa confiança dele, nunca mais você vai perder. E o bacana de você saber a língua é que você entende a cultura. Por que os caras são fechados na nossa visão? A gente, às vezes, é invasor demais da cultura alheia, né? Então, isso também incomoda as pessoas. Então, a gente tem que saber onde tá pisando e por aí vai. Mas o frigir dos ovos, cara, foi uma experiência fantástica. Todo ano eu tinha um problema de saúde por questões de estresse. Muita cobrança, muita pressão. Muita cobrança. Você fez aula tem alguma universidade, algum conteúdo técnico lá? Eu não fiz por conta do doutorado. Eu tive que fazer uma prova só na questão de método de fabricação, porque o meu doutorado é em engenharia de manufatura. Né? Então, fabricação de peças e por aí vai. E eu caí bem na onda da época da indústria 4.0. Então, eu fiz muito o que é que você fez? O que é que era seu tempo? Você não pegou aula nenhuma, então, lá dentro da universidade com o professor e tal? Não, era eu prática. só fiz... Não, é porque lá você não precisa fazer crédito no doutorado. É projeto. Por quê? Na cabeça deles, assim, se o mestrado já é teu nível que tu tá fazendo doutorado é porque tu tem que saber aquilo ali. Tu vai empurrar um novo know-how. Então por que tu vai aprender coisa que já existe? É um base, né? Mas porque às vezes tem Não, você no Brasil tem um embasamento para que você possa ir além, né? É porque lá você já tem esse embasamento. No Brasil falta às vezes. A não ser que você não tenha um know-how, né? Em determinada área você precisa fazer. Agora, o que eu fiz porque eu quis foram os temáticas de qualidade.
Claro, sempre tem algo novo para precisar Putz, aprender, eu né? trabalhava com isso na Vale. E hoje eu tenho um livro que vai ser lançado, que é traduzido de um professor meu lá da Universidade Técnica de Berlim, que eu tenho amizade até hoje, tem parceria. Ele tá vindo esse ano para cá, pro Brasil, pra gente ir pra área automotiva no temática Qualidade 4.0. Que eu vou lançar, né? Eu traduzi o livro dele na área de Six Sigma. Tá Nossa, prontinho ali. fantástico, sei sim. Vai estar prontinho ali. Então eu tirei a certificação com ele, por conta disso. Era um interesse. Mas eu não fiz porque eu precisava. Entendi. Eu fiz porque eu Você quis. então não tinha lá, Não. foi no IPK, né? Foi Fraunhofer IPK. Fraunhofer IPK não tem sala de aula, é só pesquisa e você sozinho. Tem porque tem universidade. É porque aí que vem a diferença. Qual que é o detalhe agora, olhando um pouco, saindo um pouco da pesquisa temática, doutoramento, para o Fraunhofer. Fraunhofer ele é líder mundial em pesquisa aplicada. O que é pesquisa aplicada? É você trazer aquilo que é pesquisa básica para o mercado. Então você faz a ponte, né? O Senai Cimatec é um exemplo de pesquisa aplicada. Ele hoje é universidade também, né? Tanto você tem um doutoramento, mas o foco dele são projetos para você trazer inovação para a sociedade. A Fraunhofer, para você ter ideia, que você que está assistindo ou ouvindo, ela tem hoje 30 mil colaboradores, tem um orçamento do ano passado, 2021, vai fechar ainda do ano passado, de 2,9 bilhões de euros. Bilhões de euros. Desses 2,9 bi, 2,5 são projetos de pesquisa. 2,5 bilhões são de projetos de pesquisa e 70% tem envolvimento da indústria. Então, o que você está olhando? Você está olhando a indústria investindo em inovação, que é o ecossistema alemão, que é hoje o que os institutos Senai de inovação fazem, né, e outros institutos de pesquisa aplicada. Então, vem uma demanda industrial, você desenvolve para a empresa, né, trazendo novos processos, produtos e serviços, aumentando a tecnologia. Metaverso. Com certeza vai fazer algum projeto junto. Você vai ter demandas industriais para você elevar a sua tecnologia, que você não tem em casa know-how, mas você tem pesquisadores que vão gerar conhecimento para botar no seu produto. Tá entendendo? Fantástico. É extremamente necessário, eu que sou professor universitário, essa dificuldade de buscar aplicar conhecimentos científicos e inovação na indústria, porque o empresário ele não tem tempo de se atualizar. Exatamente. A empresa tem demandas. Eu preciso melhorar o processo, eu preciso desenvolver um novo produto, mas esse conhecimento eu não sei. Quem é que pode me ajudar a construir, a pensar? Então, exatamente. Esse trabalho que o Fraunhofer faz, que o Senai tenta fazer aqui, é extremamente importante para que a gente possa aproximar, porque existe uma tríade. Eu vejo muito a gente falar de pesquisa, inovação e extensão. Ou para que eu possa aplicar qualquer inovação, eu preciso do problema ter claro. Eu preciso que o mercado mostre. Ou eu estou desenvolvendo, eu preciso entender muitas vezes assim, você no seu dia a dia do Fraunhofer, você não entende o que é que a empresa lá no interior de Santa Catarina está produzindo, como o processo dela pode mudar com uma tecnologia que já é dominada em outro local. Então, essa transferência de tecnologia. Isso é a nossa vida como Fraunhofer. É exatamente isso, Eduardo. Essa é a nossa vida. Existem 6 formas da gente transferir tecnologia hoje. As principais eu vou falar 4. Geração de spin-off. Então, existe uma tecnologia que ninguém quis investir, que a própria Fraunhofer fez. Tem interesse? Eu tenho uma graninha aqui interna que eu posso ajudar você a acelerar. Pum. Então, gera empresa. Nossa. A outra... Fraunhofer, ela não quer para ela. Não, a gente não pode. A gente é instituto sem fins lucrativos. Né? A gente não tem dinheiro 100% público. Existe, obviamente, investimento do governo. 30% aí dos governos federal e estaduais da Alemanha investem, tá? Só que para desenvolver pesquisa. Os outros 70% existe misto e os outros... vamos lá, 30% é misto de indústria e governos, ou federal, ou União Europeia, ou de qualquer outro lugar. E os outros 40%, geralmente 30 e tantos por cento ali, vem da indústria sozinha. Metaverso, Academy... Rodrigo, vamos fazer um contrato, eu contrato vocês para desenvolver um negócio para mim. Eu e você, entendeu? Existe isso, muito, muito. Então 40% vem só da indústria. Só da indústria. Então é o que a gente chama de modelo Fraunhofer, um terço. Que é isso que a gente tenta adaptar para os institutos Senai aqui no Brasil. Né? Um terço governo, um terço indústria. E um terço misto. Um terço misto. Chamadas públicas que a gente chama, entendeu? Mas sempre tem o envolvimento da indústria. Isso que é interessante. Então, a nossa contrato e pesquisa, como eu falei, geração de spin-off, Fraunhofer Academy. Educação continuada. Tá?
Então isso é extremamente importante, extremamente importante. E a outra é licenciamento de tecnologia. Então tem algumas tecnologias que foram inventadas por nós. Uma delas você está ouvindo agora, neste exato momento, ouvindo. Chama-se ou MP3, MP4 ou MPEG-H. Pô, ou seja, o MP3, MP4, tecnologias que nós usamos no dia a dia, foram inventadas pela Fraunhofer, os alemães. Exatamente. Então, para você ter ideia, você que está nos ouvindo ou vendo aí, o MPEG-H é a nova tecnologia de áudio digital do Brasil. Os próximos 20 anos vão ser com essa tecnologia. Então, tudo que for eletrodoméstico, a parte audiovisual, a parte de áudio vai ser com essa nossa tecnologia. O que é que ela muda? Ela é um som imersivo, né? É o som 3D que a gente chama. Então, o que muda é, para quem está ouvindo, eu posso chegar na TV aqui. Agora na Copa foi colocada, todas as TVs LG você podia selecionar o que ia estar dentro do áudio. Entendeu? Fantástico, assim, como se você estivesse realmente dentro da bolha, né? Então, eu podia colocar ou tirar o Galvão Bueno, se você quisesse. Tem gente que não gosta, né? Mas você tem um total controle dos objetos ali dentro. Né? Ah, entendi. É tipo camadas, né? Criam-se camadas, eu não posso habilitar camadas. E quem tiver em São Paulo, que quiser ir, a gente tem um showroom no Cinecolo do Brasil, que, cara, é fantástico. Fantástico. Você parece estar dentro do ambiente. Essa é a diferença, né? Porque você vai colocar aqui o ambiente que a gente está aqui na sala de podcast, você vai estar ouvindo se estiver passando um passarinho por trás ali, você ouve como se o passarinho estivesse passando por trás. Uau, qualidade altíssima definição. Altíssima definição e totalmente customizável, né? Esse que é o detalhe. Então, isso foi batido o martelo ano passado, dia 7 ou 17 de janeiro do ano passado, no Fórum TV Digital do Brasil, que a tecnologia era nossa. Uau, fantástico. Porra, então, assim, é isso que a gente faz. E N outras coisas, né? Na questão da Fraunhofer. Massa. Então, falar um pouquinho agora sobre, cara, essa internacionalização de como uma empresa ela pode buscar parceiros internacionais. Eu lembro que uma das dificuldades a gente vê se, poxa, a gente pensa, pô, é muito difícil eu conseguir inovar, é muito difícil conseguir fomento. Queria que você falasse um pouquinho para quem está escutando, olha, existem possibilidades, chamadas, editais dessa parceria para que eu possa buscar fomentos e desenvolver ideias de inovação com apoio da Fraunhofer. Como é que você enxerga isso? Boa pergunta. Esse é um dos nossos maiores desafios, porque a gente não tem CNPJ, né? Então você não tem como me contratar direto. Então qual é o nosso desafio? Tentar fazer um conglomerado de parceiros ou de projetos que a gente consiga comprar o projeto lá fora, diminuindo ao máximo a tributação. Porque dependendo do tipo de projeto, você está fazendo consultoria é uma tributação, você está fazendo treinamento é outra, né? Então, quando a gente faz projetos, são projetos de alta tecnologia, coisas que não tem no Brasil. Essa é outra vertente também. Quando não tem no Brasil, a gente tenta fazer um projeto em comum, onde você pega um parceiro de pesquisa brasileiro, né, que tem um know-how parecido com o nosso, que a gente consiga transferir e ser complementar. Então, o que tem de conhecimento no Brasil, a gente deixa não, né? A gente faz com que o parceiro brasileiro continue e depois passe esse novo know-how para ele, né? Dessa tecnologia nova sendo desenvolvida, para que o conhecimento também fique aqui no país. Então, uma das formas que a gente está fazendo são os contratos bilaterais mesmo. Então, eu tenho uma demanda da indústria. Rodrigo, os caras me ligam lá no escritório. Rodrigo, tem isso, aquilo, papapá. Eu falei, beleza, deixa eu ver se tem algum parceiro brasileiro que consegue resolver o seu problema. Tem, mas não tem esse know-how todo aqui. Então, beleza, então vamos juntar todo mundo, você contrata a gente via o parceiro brasileiro, ele subcontrata a gente. Porque existem formas de facilitação na lei brasileira mesmo, de inovação ou de pesquisa, que permite a gente ser contratado junto ao parceiro, ser contratado com esse dinheiro do Brasil, né? Porque uma das várias formas de você contratar pesquisa no Brasil com parceiros brasileiros de pesquisa ou em universidades, ele não permite que você realize o P&D lá fora, que a gente chama, né? O pesquisa e desenvolvimento. Isso. Só dentro do país. Né? Mas existem outras ferramentas que permitem isso. Uma delas é a Embrapi. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ela é uma empresa privada que torna ágil, né, o uso dessa verba pública, tá, para inovar, para a indústria inovar. Então, quando você vai ter parceiros que têm o selinho da Embrapi, você vai conseguir, dependendo do projeto, até 50%
de financiamento do governo e a fundo perdido. Então, assim, é extremamente importante. E aí entra qualquer categoria de empresa. Agora, obviamente, a empresa tem que botar dinheiro também. Então, é bacana que a gente fala assim, ó, a gente consegue duplicar esse dinheiro que você está colocando. Metaverso Academy tem uma demanda X, eu quero fazer um projeto, eu vou gastar 100 mil reais. Com a Embrapi, você, dependendo do projeto, você consegue o projeto ser 200 mil reais. Mil, né? Fantástico isso. E por lei, né? E pela própria Embrapi, você consegue internacionalizar 30% do valor desse projeto. Então, se você está falando 200 mil, faz as contas aí que eu sou ruim em matemática. 60 mil. 66, né? 60, por aí. Não, 70. 60 para 70, é isso. Pode ser internacionalizado. 33% ou 30%? 30%. Então, 60 mil. 60 mil, pronto. Então, você consegue fazer com que esse dinheiro ele seja já com tributação, tá? Consiga contratar externamente, lá fora. Mas não precisa ser só a Alemanha, é o mundo inteiro. E a gente tem um acordo com a Embrapi da gente conseguir ser contratado. Igualmente, a gente tem da CNI. Então, por que a gente gosta de usar muito a Embrapi e o Senai? Porque você tem institutos já com selo, né? Institutos que estão sendo ajudados pela gente, né? A ser implementados com um know-how específico e que fazem o que a gente faz com um know-how parecido. Então, a gente já transfere, pum. Então, isso é fantástico. Fantástico. Agiliza, né? Então, tem pessoas Agiliza que já muito. já existem, ou seja, já existem leis, já existe o caminho trilhado com a Embrapi e o Senai já tem esse know-how, já rodou essa. E tem contratos, a parte jurídica já está toda feita. Que é essencial para que ande. Já está toda feita, inclusive aqui e na Alemanha. Então você que é pequeno e médio empresário, você que tem indústria, que pensa em inovar, se liga nos editais da Embrapi, tá? Várias chamadas. Exato. É um grande canal. Tá, depois vamos passar aqui mais links, deixar aqui nos comentários quem tem interesse para que você possa se conectar, deixar os contatos aqui de Rodrigo para que você possa saber mais. É muito assunto. Já vi que não vai dar tempo para falar todos que eu gostaria, porque esse homem, amigo, é uma biblioteca viva. Vai nessa. Mas uma coisa que eu queria falar, Eduardo, é o seguinte, em relação aos pequenos e médios, existem chamadas internacionais, está saindo agora e tem uma chama Cornet, que é Collective Research Network. O que é isso? É você juntar pequenas e médias com processo, produto e serviço de grau de maturidade muito baixo para você juntar uma galera, 5 empresas de um lado, 5 empresas do outro, para que você possa fomentar um problema em comum, solucionar um problema em comum. Nossa. E aí você precisa de uma associação do lado brasileiro, uma associação do lado alemão, 5 empresas embaixo de cada lado. E aí você faz com que você tenha um projeto comum independente. Então, se não sai do lado brasileiro, o lado alemão está rodando. Isso aqui no Brasil é feito pela Embrapi. Fantástico. Isso faz toda a diferença. Porque a parte jurídica já está associada, já tem uma chamada que é um desejo comum, muitas vezes a dor de uma pessoa, a dor de várias. É a dor de várias. Exatamente. Então, isso agiliza e fomenta o ecossistema, né? E ainda vou falar outra coisa. Com isso, você tem acesso à Alemanha sem botar R$1 do Brasil. Uau. E você consegue colocar projetos de quase 1 milhão de euros, de até 2 anos de duração, de quase 1 milhão de euros, no máximo de 750 mil euros, porque lá institutos de pesquisa podem receber até 250 mil, para rodar projetos com um monte de gente envolvida. Nossa, aumenta a qualidade, né? E networking. Isso, principalmente. Exatamente, é coletivo. É a inovação coletiva. Durante o meu doutorado, eu participei de 2 projetos do Horizon 2020, com certeza. Horizon 2020. Eu escrevi alguns projetos. Alguns projetos nele, então foi uma experiência muito valorosa para mim entender como é que é o processo de pesquisa, de reunião, de validação, de submissão de projetos, com esse acordo bilateral. Então era a Petrobras no Brasil, então institutos de pesquisa, o IPK também fazia parte, e a universidade que eu fiz o doutorado lá também. Então foi uma experiência muito, muito relevante nesse processo. E o bacana é que você pega projetos complexos. Muito complexos, de mais de R$1 milhão. Só do projeto, só na submissão do processo, do projeto, eu já aprendi bastante de como é avaliado, o que você tem que entregar. No final das contas, você tem que ter uma coisa física rolando ali. Esse é o diferencial do ecossistema alemão, né? E europeu também, você tem que ter, a gente chama de demonstrato, né? Um demonstrador no final, para você ver que todo aquele know-how que foi falado, surgiu alguma coisa. Fantástico. Pode ser que alguém já, então vou botar isso aqui, vou produzir em série, vou melhorar.
Mas o protótipo pode dizer, olha, O funciona, protótipo é funcional. tá aqui. É. Isso é que é arretado. E hoje no Brasil tá mudando. Tá sendo feito dessa forma também, com o Embrapi, né, com os Senais, com os institutos mesmo de inovação, Unicamp, Eldorado, CNPM, o CESA em Recife, César, é verdade, o FRN. Só os parceiros assim, de pesquisa de calibre, USP. Então, assim, todo mundo que tem esse viés, né, aplicado, a galera tá usando muito esses recursos e esse know-how e tá aumentando muito o network. Então, já vai sair alguma coisa relacionada ao impacto no Brasil, tá? Não posso falar do que exatamente, mas essa parte de inovação, de quem não posso falar ainda. Mas vocês vão ver o tamanho do que está sendo feito no país aí. Fantástico, fantástico. Muito bom mesmo. Olha, a gente tá falando aqui, mas, cara, o impacto disso, o quanto isso pode impactar o ecossistema é algo gigante, gigante, gigante. Rodrigo, cara, muito obrigado. Cara, para antes de a gente encerrar esse papo, eu queria sempre, nos meus entrevistados, eu faço o momento luz, momento sombra. Queria que você falasse qual foi a maior superação, a maior dificuldade, o momento sombra que você teve que superar na vida. Cara, tiveram alguns assim, vou falar mais lado profissional. Foi a minha ida à Alemanha. Você tem na cabeça que é algo mais simples, mas até você viver não é. No começo eu me achei que eu tava lá, era um nada, sabe? Mas ao final, cara, eu lembro até hoje das palavras do meu chefe quando eu defendi o doutorado. A gente faz uma festa pra galera lá. Mas assim, toda a jornada não foi fácil, né? Não digo só na Alemanha, mas até chegar lá e ver esse ápice, esse sonho sendo realizado. As palavras dele foram o seguinte. Basicamente foi, Rodrigo chegou aqui, não falava com ninguém, ou não conhecia muita gente, obviamente, vinha de outro país, mas ele conhece, todo mundo, não é ele conhece, as pessoas conhecem cada um desses 6 andares, cada sala sabe quem é Rodrigo, porque ele não para quieto, ele vai em todos os lugares, em todo o prédio. Isso pra mim foi fantástico, assim, porque eu cheguei lá calado, eu não sou calado, velho, eu falo mais que um da cobra, vocês estão vendo aqui. Mas quem gosta de tirar resenha é ele, meu. O cara, às vezes eu quero falar sério com ele, ele tá dando uma resenha, velho. O cara tira resenha, ou seja, é um cara alegre. E na Alemanha, não sei pra você, mas o clima, o frio, a língua, a gente acaba se murchando um pouco. E eu ouvi de um amigo meu falou assim, Rodrigo, segura um pouco a energia quando você chegar, porque a galera do teu departamento não é tão nova quanto você. Imagina tu ouvir isso assim. Falei, beleza, porque a galera não aguenta teu pique. Mas depois você vai se encaixando, você vai embora. E ouvir isso foi muito bom. Pra saber que, tipo assim, cara, eu não me apaguei. Eu tô em outra cultura, as pessoas me conhecem por isso. E hoje eu chego lá, Rodrigo, que saudade, não sei o quê, vamos tomar uma cerveja. Deixou sua marca, né? Exatamente. Você deixou sua marca, você deixou seu legado. E é muito importante isso. Independente de onde você vá, você é um sal. Você tem que temperar. Exatamente. Aonde você deixar sua marca. Rodrigo teve a oportunidade de viver uma vivência internacional. É um sonho que eu, graças a Deus, também pude ter. E não deixou de deixar seu tempero, deixar sua marca. Não existe coisa mais importante na vida do que aquilo que você deixa no coração das pessoas, aquilo que você toca. Frases de Eduardo. Beleza, meu querido. E o Momento Luz? Momento Luz, acho que eu tô vivendo hoje, né? Tô vivendo hoje. Acho que é a melhor fase profissional da minha vida, né? Depois disso aí foi só ladeira acima, né? Não posso reclamar de nada, graças a Deus. Meu Deus é muito bom comigo. Passei alguns perrengues na vida pessoal. Tem algumas dores pessoais, que é a distância da minha filha, que hoje mora em Goiânia, em São Paulo. Mas a gente vai se readaptando e vai, né, cobrindo esses buracos aí de outra forma. Mas, assim, hoje o momento luz é esse. Bom, eu não... Eu queria só falar uma coisa assim, galera. Persistam. Sabe? Eu já meti muita cabeça na parede, eu sou capricorniano. É meter a porrada até o negócio vazar. Porque se você acredita em algo, e eu acreditava lá atrás, hoje eu tô vendo isso, né? Eu acreditava, fui atrás, não desisti, como eu falei no começo, Eduardo. Era um sonho desde 15 anos de idade, fazer esse doutorado na Alemanha. E eu não parei. O sonho adormeceu, mas depois voltou. Então vão atrás. Não é fácil, nunca vai ser, mas aproveitem o processo. Não vão atrás do finalmente ali, mas todo o processo que vocês estão percorrendo, porque isso é que vai fazer diferença. Se eu só fosse buscar lá o doutorado, eu não tinha aprendido alemão, entendeu? Hoje é o diferencial. A minha segunda língua não é inglês, é alemão. Eu falo alemão todos os dias. Inclusive, antes de vir pra cá, veio um cara que eu conheci no Hibiscus a semana passada.
brincando com a filha na piscina, o cara era alemão casado com a brasileira, o cara é dono de uma startup aeroespacial em Munique. Já estamos fazendo conexão para talvez ele abrir empresa aqui no Brasil, para a esposa dele na área biomédica. Entenderam as oportunidades? Os pontos se tocam, se conectam. Uma vez eu vi um discurso do Steve Jobs falando sobre os pontos se conectam. Você não tem noção. Isso realmente é real. Às vezes, um conhecimento, uma ação, uma atitude que você faz que não tem nada a ver com a área profissional, exato, lá na frente vai impactar. Porque você vai conhecer uma pessoa, vai abrir uma porta, vai fazer com que você pense diferente, se torne uma pessoa diferente. E é isso. E então, faça sempre o bem, faça viu? sempre o bem. Ó, mensagem final. Se você pudesse falar uma palavra hoje, uma frase que pudesse tocar todos os corações do mundo, o que é que você falaria? Cara, tente sempre ajudar as pessoas. Não é clichê. Olhando sempre o bem. Tente sempre ajudar as pessoas a crescer. Você é só um pedacinho no quebra-cabeça do mundo, entendeu? Mas o pouco que você puder movimentar vai fazer uma mudança fantástica na vida das outras pessoas. Óbvio que você vai olhar pra você, mas faça isso de forma genuína, ajudando as outras pessoas. Porque essa aí é que vai marcar, deixar a marca na vida dos outros. Fantástico. Deixa aí suas redes seus sociais para quem quiser saber mais de Rodrigo Pastley. Galera, meu Instagram chama rodrigo.pastley, rodrigo.pastley, pastel sem E. Eu tenho o LinkedIn também, Rodrigo Pastley. Tem as redes sociais da empresa, da Fraunhofer aqui no Brasil, que somos nós, é Fraunhofer, Liaison Office Brasil, Brasil com Z. O Instagram é Fraunhofer, _LO, _Brasil. E tem o da minha empresa, que é a Lean 4.0, Lean 4.0, _training, no Instagram e no LinkedIn Lean 4.0. Isso aí. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez, agradecer o seu tempo, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Cara, você é um cara fantástico, eu admiro pela história, pelo coração, por essa alegria. Saiba que eu agradeço mais uma vez estar aqui presente. E a todos vocês, sigam esse cara, se conectem. Peraí, cara fraco, que eu tenho uma frase que agora que veio na minha cabeça antes de terminar. essa é muito boa. Existem duas formas de trabalhar: feliz e triste. Eu escolho trabalhar feliz. E você? Boa. Essa aqui fica. Com essa aí a gente encerra. Um abraço. Valeu. Valeu.